seus olhos aí, vamos falar com o Senhor Jesus. Glória a Deus. Pai, graças te damos porque Tu és bom, ó Pai, e a Tua misericórdia dura para todos sempre. Eu te agradeço, Senhor Jesus, por cada vida aqui presente, por cada casal, cada família aqui representada, ó Pai. Homens e mulheres, ó Pai, que vieram cultuar ao Senhor nessa noite. Que o Senhor venha receber o nosso louvor com um aroma suave às suas narinas, ó Pai. E que a Tua presença, ó Pai, porque o Senhor já está aqui, se manifeste entre nós. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, ó Pai querido e Pai amado, a tocar nas vidas, ó Pai, a nos encher e derramar uma unção nova sobre a Tua igreja nessa noite. É que eu te peço agora, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Você pode dar um glória a Deus? E um aleluia. E aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória. Aleluias, ó Pai. Te bendizemos e te glorificamos. Diga para o casal do lado aí, que bom que você está aqui. Que bom que você veio à casa do Pai nessa noite. Vamos louvar ao nosso Deus, amém? Glória a Deus. Sua glória foi por amor, foi por e o seu sangue derramou.
entrarmos na presença do Senhor. Vamos adorar mais um pouquinho? Glória a Deus. Viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegar no reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem diz que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, o Espírito de Deus. Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegar no reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, não rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu, e agora quem diz que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, o Espírito de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Ele está aqui, ele é digno de ser adorado, ele é digno de ser exaltado. É nome que está acima de todo nome. Te bendizemos, ó Pai, te louvamos, te glorificamos. Não há outro Deus como tu. Glorificado é teu nome, meu Pai. Aleluia.
Senhor Jesus, a tua igreja está firmada na rocha que é o Senhor, Pai. Somos inabaláveis e fazemos parte de um reino inabalável. Eu disse no começo do culto que onde 2 ou 3 estão, o Senhor já se faz presente, Ele está aqui. E antes de nós cantarmos a próxima canção, gostaria que você que tem um pedido de oração, que você quer que Deus faça algo na sua vida, a caixinha de oração está ali atrás e a equipe está ali para servir vocês. Se vocês quiserem que eles tragam um papelzinho para você anotar o pedido de oração, é só para você levantar sua mão, amém? Glória a Deus. Vamos fechar nossos olhos. Aleluias. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder. Nós estamos aqui, estamos sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é
te damos glória. Teu é o poder. Olha, eleva sua voz aí. Oh, Senhor Jesus. Somente a ti, ó Deus. Tudo que a minha mente vem dizer. E não vem, não vem. Vem, não vem. Sentia meu coração. Quero ouvir o som do céu. Tua glória contemplar. Oh, Espírito Santo de Deus. 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 Ele é o Senhor. A verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, ele é exaltado, ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Tua verdade vai sempre mostrar seu nome. Glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado no céu. Quero ouvir você, meu Senhor. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu, glorifica o teu santo nome. Ele é exaltado, ele é exaltado nessa igreja, nessa noite. Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus, glorifica o santo nome. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado no céu. Ele é exaltado no É um culto de casais, mas é um culto de adoração ao nosso Deus. Você está aí com o seu esposo, com a sua esposa. Alguns estão sozinhos, com fé, né, Janete? Que o seu esposo vai estar com você. A Cris, o esposo dela está trabalhando, a Lúcia. Mas você está aí com o seu esposo, a sua esposa. Pensa aí na sua família agora. Pensa nos seus filhos, no Isaac, no Davi. Pensa nos seus filhos aí agora na sua casa. Pensa na sua família. Que o Senhor te abençoe. E o quê? E faça brilhar seu rosto em ti, que conceda tua graça e te dê paz. Amém.
o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda tua graça e te dê paz. Amém. Confirmação. Que nós estamos vivendo, os homens têm perdido a autoridade no lar. Nós estamos vivendo um movimento feminista, onde as mulheres ditam ordens, mas o Senhor deu o governo da casa para o rei e sacerdote. E a mulher é a mulher companheira, é a auxiliadora, é a mulher do capítulo 31 do livro de Provérbios. Mulher virtuosa, quem achará no seu valor excedam divinas joias. E você, esposa, vai colocar a mão no coração do seu marido, porque o marido é autoridade. Mas quando você entende o papel de submissão, de autoridade, você tem o coração dele nas suas mãos, porque você sabe governar junto com ele. Então você vai agora, homem de valor, autoridade no seu lar. Nós vamos ligar aqui na terra. Mateus 18 diz assim: tudo que ligares na terra será ligado no céu. A autoridade é dos homens, o companheirismo é das mulheres. Então você vai declarar comigo assim, ó: minha bênção se derrame até 1000 gerações, a família dos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Minha bênção se derrame até 1000 gerações, a família dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos.
Uma igreja formada de famílias. Famílias são o alicerce da igreja. Pai, mãe e filho. A palavra de Deus diz que as portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja do Senhor. Mas aqui estão as famílias mais abençoadas, porque nós somos igreja, nós somos corpo, nós somos família. Então nós vamos ligar aqui agora. Amém, é a confirmação. Você pode dar glória a Deus aí e louvar ao nosso Deus. Aleluia. Chegou um momento bacana também de nós ofertarmos ao nosso Deus, que é para a edificação deste culto de casais. Tenho certeza que todo mês você é abençoado com um lanche maravilhoso que a equipe de casais proporciona para vocês, com tudo que eles têm feito para edificar este culto, para abençoar nossas vidas. Gostaria que você trouxesse a sua oferta. Vamos orar e agradecer ao Senhor Jesus pela oferta. Pai, graças te dou, ó Pai querido e Pai amado, por essa oferta, ó Pai, que é para a manutenção do culto de casais. Que o Senhor esteja abençoando, ó Pai querido, tudo que eles forem fazer com ela, ó Pai. Abençoe cada vida que está ofertando. Que o Senhor possa derramar as bênçãos sem medida sobre o lar de cada um, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso se ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso te ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e posso te ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e pode se ouvir. Glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, que é santo.
Eu não faço isso, mas eu tenho que agradecer aos meus amigos, né? Porque igreja, somos um só corpo. Tem meu amigo aqui, o Zezinho da Anel de Celar. O meu amigo Rocha da Anel de Celar. O meu amigo Léo da Igreja do Evangelho Quadrangular do Milanês. E sempre tem o Denilson também, que é da Assembleia de Deus. É várias igrejas, mas um só corpo. Porque nós falamos a mesma linguagem. Amém? Eu agradeço a vida deles porque eles sempre têm me abençoado. Assim, que Deus retribua em dobro tudo que eles fazem para o reino de Deus. Muito obrigada, Zezinho. Conto com você mais vezes, porque, gente, um teclado é bom, né? Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, Zé. Amados de Deus, boa noite. Bom dia, casais, bênçãos de Deus. Boa noite, né? Eu sou o Jaime, né? Se tiver algum visitante, sou o Jaime que ama e respeita o cheirinho. Boa noite, a paz a todos. E eu sou a Karine que ama e respeita o Jaime. Cheirinho, né? Hoje a gente vai dar os recados primeiro e depois a gente vai passar a palavra para o pastor, amém? Amém. Aí o cheirinho pode. Bem, então nós vamos começar com os aniversariantes de casamento do mês de abril, né? Eu sei que tem porque eu sou de abril. Quem é? Os aniversariantes? Vem cá, Lu. Luiz G. Tem mais, gente? Quem casou em abril? Então vem cá. Vem cá para vocês receberem oração. Oração é sempre bênção, né? Gostaria de chamar o pastor Vinícius aqui para estar orando para a gente, fazendo um favor. Glória a Deus. Boa noite, vencedor. Eita, Jesus amado. Boa noite, vencedor. Amém. Paz seja convosco. Estenda as suas mãos aqui. Bênção, olha que bênção. Né, completar. Esse ano eu faço 30 anos, está chegando. Mas é de idade. De casamento, gente, para a glória do Senhor. E hoje a gente tem que falar assim, com a mesma mulher, né? Amém. Para a glória de Deus. 34 anos de namoro, 30 anos de casado, para a glória do Senhor. Amém. Estenda as suas mãos. Eu sempre digo assim, querido, se você quer ser abençoado, ofereça a bênção, determina a bênção na vida das pessoas, porque a palavra do Senhor fala assim, dai, sei-vos a dado. Se você quer ser abençoado, estenda a mão para eles. Você profetiza a bênção e essa bênção ela vai voltar para você também. Poderoso Deus, maravilhoso Senhor, nós estamos abençoando agora, Pai querido, uma vez mais, a vida do Jaime, da Karine, a vida, Senhor amado, do G e da Luciana, Pai querido. Pai, muito obrigado por mais uma data na vida deles, ó Senhor amado. Eles já venceram, Senhor amado, também, Senhor amado, pela Patrícia e pelo Elcio. Eles já venceram muitas batalhas, ó Pai querido. E muitas outras batalhas eles estão para vencer todas elas, ó Pai querido. Senhor amado, que o Senhor fortaleça eles ainda mais. Que esses anos de casados se multipliquem na vida deles. E que todos eles, ó Senhor amado, o Senhor faça com que esses homens estejam amando essas mulheres como nunca. Senhor, faça com que essas mulheres estejam amando esses homens como nunca. Em nome do Senhor Jesus. Vai liberando agora, Pai querido, a bênção do Salmo 128 sobre a vida deles. Em nome do Senhor Jesus, que os filhos deles, Senhor amado, sejam como oliveira ao redor da sua mesa. Em nome do Senhor Jesus, que a sua esposa, Deus Todo-Poderoso, seja ramo frutífero. Em nome do Senhor Jesus, que esse homem seja homem cheio de sabedoria e entendimento. Nós louvamos o Senhor uma vez mais, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, eu queria dar um recado para você. Tem o fly da campanha que nós vamos começar na segunda-feira aí? Tem fly?
nós vamos começar uma campanha, Minha Família, Meu Maior Patrimônio. Querido, olha, as famílias têm sido muito assoladas nesses últimos dias. Muito assoladas. Muito embora a gente fez uma campanha sobre a família no meio do ano, e foi uma campanha extremamente poderosa, onde o Senhor nos encheu de estratégia. O Senhor está nos conduzindo para fazer mais uma campanha agora, nesse início, caminhando para meio de ano, sobre a família. Querido, nós vamos trabalhar muitas vertentes sobre o que Deus tem para a nossa casa e para a nossa família. Às vezes você não sabe, mas os seus, tanto o seu cônjuge como os seus filhos, eles estão sendo atacados o tempo inteiro pela internet, o tempo inteiro nas escolas, o tempo inteiro no trabalho. A nossa família está sendo atacada. A nossa família está sendo invejada só pelo fato dela ser uma família, pelo fato de nós sermos uma família. Então nós vamos fazer uma campanha a partir de segunda-feira às 20 horas. Deus vai liberar algo extraordinário e sobrenatural sobre as nossas famílias. Eu conto com você aqui no nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar você de uma forma grandiosa e sobrenatural. Amém? Deus abençoe. Ô, gente, a gente agora vai orar pela caixinha. Espero que todos tenham colocado os pedidos. Quem não colocou, ainda dá tempo de colocar, pode colocar no final. Amém? A Jaque vai estar trazendo a caixinha. Gostaria que vocês estendessem as mãos, né? Para a gente estar abençoando. Senhor Deus, gratidão, te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de escrever os nossos pedidos. O Senhor conhece o coração de cada um aqui, Pai. Eu não sei o que está aqui, mas o Senhor conhece, sabe de tudo aquilo que cada casal, que cada pessoa, Senhor, depositou aqui nessa caixinha. Te peço, Pai, que o Senhor venha de encontro, Senhor, a cada pedido, realizando, cumprindo, Senhor, no tempo do Senhor. Sabemos que o nosso desejo ele é bom, mas o do Senhor é bom, perfeito e agradável. Que todos esses planos, projetos e propósitos que estão aqui venham se cumprir em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Gostaria de saber se tem alguém visitando pela primeira vez o culto de casais. Tem algum visitante? Não? Então tá bom, amém. Então vamos receber, né, o pastor, em nome de Jesus. Pastor César vai estar trazendo uma palavra abençoada, né? No nosso casamento, em nome de Jesus. Bom, gostaria que vocês ficassem de pé para a gente estar orando e abençoando a vida dele. Senhor Deus, gratidão, te agradecemos, Pai, pela vida do pastor César. Abençoe ele, a família dele, de uma forma sobrenatural, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor esteja usando ele, falando através dele, tudo aquilo, Senhor, que precisamos ouvir em nome de Jesus, Pai. Seja com ele, com a família dele, hoje e sempre. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Aleluia. Quero desde já agradecer ao Senhor Deus pela vida dos meus amados irmãos, pela vida do querido Jânio, sua esposa, meu irmão Anderson, cadê ele? Pelo convite, aleluia, Deus te abençoe. Os pastores, quero profetizar os pastores dos casais dessa igreja, amém? Amém? Aleluia. Amados, como ele disse, eu sou o pastor César, eu sou da igreja quadrangular também, lá do bairro Neviana, em Ribeirão das Neves. Estou lá auxiliando meu pastor Marcos, juntamente com ele nessa obra, em nome de Jesus. Eu sou casado, a minha esposa, ela está quase chegando, que ela teve uma agenda também, que coincidiu no mesmo dia, em nome de Jesus, ela vai estar aqui daqui a pouquinho. Somos casados há 13 anos de casados, e temos hoje 2 filhos, o Israel, que está comigo, e o Azaf, amém? E eu creio que o Senhor tem uma palavra para a sua vida nessa noite, amém?
Você tem aí na sua mão a Bíblia Sagrada? Abra comigo, em nome de Jesus, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. É muito bom estar na Quadrangular, amém? Quadrangular é uma igreja maravilhosa que veio do coração de Deus. Aleluia. Lucas, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Quem achou, diga amém. Versículo de número 13, que diz assim: logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levavam, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. O que estivera morto sentou-se e começou a falar. Então Jesus entregou a sua mãe. O medo se apoderou de todos e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu a notícia disto por toda a Judeia e por toda a região circunvizinha. Diga comigo, no versículo 17. E correu a notícia disto por toda a Judeia, por toda a região circunvizinha. E correu a notícia por todo o Pindorama, por toda Belo Horizonte, para a glória de Deus. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te exaltamos, pois o Senhor é bom e a tua misericórdia era dura para sempre. Nós estamos aqui nessa noite, meu Pai, um culto de casais, e eu glorifico a Ti, meu Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua casa. Querido Espírito Santo, o Senhor tem liberdade para falar conosco. Pai, passeie no nosso meio, meu Pai, quebrantando os nossos corações, lançando por terra, Senhor, todo o coração endurecido. Meu Deus, em nome de Jesus, que todo ladrão da semente bata em retirada, mas que a Tua presença, Senhor, seja real e poderosamente em nosso meio. Meu Deus, fala conosco nessa noite e você diga amém. Aleluia. Posso dar um glória a Deus bem forte? Aleluia. Sente-se em nome de Jesus. Já que estamos em um culto de casal, você que aí está com sua parte, né, a sua metade, fala com ele, olhe para o olho dela, olhe para o olho dele e diga assim: Deus tem. Não, mas fala assim com amor e com autoridade. Fala assim: Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Você pode dar um beijinho nela? Aleluia. O povo de Deus é um povo feliz, amém? Aleluia. Eu tenho certeza que está aqui casais que Deus está preparando para influenciar outros casais, outras famílias. Você diga amém? Amém. Amados irmãos, o tema para essa noite que o Senhor ministrou meu espírito e traz para nós nessa noite: ressuscitando o que está morto. Diga: ressuscitando o que está morto. Amados irmãos, nós lemos um texto sagrado do Evangelho segundo escreveu Lucas, que Jesus, nos versículos anteriores, quando nós lemos a Bíblia, veremos Jesus na cidade de Cafarnaum. Jesus, ele estava em seu ministério evangelizando, pregando a palavra de Deus para todas as cidades ali, para todas as regiões. E a Bíblia fala assim que Jesus, ele estava em Cafarnaum. A Bíblia no versículo 11 diz assim que no dia seguinte Jesus partiu de Cafarnaum, continuando ali a sua comitiva de pregar a palavra, de anunciar o reino de Deus. E a Bíblia fala assim que Jesus, ele vai
e no versículo 11, você que trouxe a Bíblia, eu gosto de pregar a Bíblia e você acompanhando comigo. Diz assim no versículo 11: pouco tempo depois, seguiu ele viagem para uma cidade chamada Naim, e ia com ele os seus discípulos e uma grande multidão. Você pode dizer amém? A Bíblia fala assim que Jesus, ele sai de Cafarnaum e vai para Naim. E na sua viagem, na sua caminhada, Jesus, ele ia e consigo os seus discípulos iam logo após a ele. E a Bíblia também diz que uma numerosa multidão seguia Jesus. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, os Evangelhos, nós vamos ver um Deus na pessoa de Jesus Cristo, e por onde ele ia, por onde Jesus passava, onde Jesus estava, ali tinha numerosa multidão seguindo Jesus. Onde Jesus ia, multidões o acompanhavam, porque eles sabiam que ali havia algo diferente. E sobre aquela pessoa chamada Jesus, tinha algo diferente sobre ele. Onde Jesus estava, ali havia milagres, ali havia prodígios, ali havia mudanças de pessoas, de situações, de comportamentos. Onde Jesus estava, algo tinha que acontecer, e algo acontecia, porque ele estava ali, o próprio Deus. Você pode dizer amém? E da mesma forma, amados, hoje a pessoa de Deus e no Espírito Santo também está aqui nessa noite. E se você está aqui nessa noite, é porque você também foi atraído por essa presença. E você pode ter certeza que onde o Espírito Santo está, como ele está aqui no nosso meio nessa noite, ele tem liberdade para operar, ele tem liberdade para curar, ele tem liberdade para libertar, ele tem liberdade para transformar situações. Quantos podem dizer amém? Aleluia. E a Bíblia fala assim que Jesus, ele estava indo e consigo uma multidão o acompanhava. No versículo 12, a Bíblia diz assim: quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam para fora um defunto. Levavam para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Aleluia. A Bíblia diz, amados, Jesus, ele estava com a sua comitiva, seus discípulos, uma multidão seguia Jesus. E quando ele estava a caminho, chegando naquela cidade por nome Naim, a Bíblia fala assim que do outro lado, do destino contrário, havia também uma numerosa multidão. Mas a Bíblia diz que aquela multidão era diferente a que seguia Jesus. Aquela multidão que vinha do sentido contrário, estava ali acontecendo um velório. A Bíblia fala assim que havia ali uma situação, um velório que tinha acontecido naquela cidade de Naim. A Bíblia fala assim que ali havia morrido um filho de uma viúva, o filho da viúva de Naim. E amados irmãos, a palavra do Senhor nos declara que eles estavam levando para fora um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. Igreja, na cidade de Naim havia uma mulher, e a palavra nos diz que essa mulher era viúva. A Bíblia não nos diz o que aconteceu com o marido daquela mulher, mas a palavra nos diz que ela havia ficado viúva. A Bíblia não nos diz quanto tempo que ela estava viúva, mas fato era que ela era viúva. E querida igreja, a palavra de Deus nos fala que além dela ter se tornado viúva, havia acontecido algo também na vida dela. O seu filho,
o seu único filho havia se morrido. Ele estava morto. E naquele dia, eles estavam levando ele para o sepultá-lo, para enterrá-lo. A tradição não permitia que os mortos fossem sepultados dentro da cidade. Havia um lugar específico. E a Bíblia fala que eles estavam levando aquele defunto para certo lugar. E naquele dia, por coincidência dos céus, por propósito do Senhor, eles estavam de encontro a Jesus Cristo. Eles estavam indo de encontro à comitiva de Jesus. De um lado, Jesus, com os seus discípulos e a multidão que o seguia. Tenho para mim que uns falavam, nossa, esse homem que é chamado Jesus, ele é diferente dos demais profetas. Ele tem algo diferente. Esse homem, existe uma presença diferente nele. Nesse homem chamado Jesus, ele opera maravilhas, ele cura, ele liberta, ele faz o cego ver, o coxo se levantar. Eu tenho para mim que outros falavam, glória a Deus, que Deus está visitando o seu povo novamente. Uns se alegravam, outros se regozijavam, mas do outro lado havia uma multidão também, que diferente da multidão que seguia Jesus, eles estavam se lamentando, chorando. Eles estavam dizendo, nossa, o que aconteceu? Por que essa mulher, ela era viúva e agora ela não tem mais o seu filho? Você que conhece um pouco da Bíblia Sagrada vai se lembrar que quando uma mulher ficava viúva, naquele tempo, o filho dela a sustentava. Naquele tempo não tinha Bolsa Família, não tinha auxílio. E quando uma mulher ficava viúva, o seu filho a sustentava. E queridos, aquela viúva, ela estava passando um dos piores, ou melhor que eu posso afirmar, o pior momento da sua vida. Como assim, pastor César? Aquela mulher, ela tinha perdido o seu marido. Pouco tempo passou e ela perdeu o seu filho, o seu amado filho. Quantos estão entendendo aqui? Diga amém. E querido irmão, querida irmã, e aquela mulher, ela estava juntamente com uma multidão, com as pessoas que a conheciam, com as pessoas que ficou sabendo daquela notícia, acompanhando ela para o sepultamento do seu filho, do seu único filho. Amados, naquele dia, aquela mulher, ela pensava consigo mesmo, agora é o meu fim, agora eu perdi o meu marido, perdi o meu filho, o que será de mim? O que vai acontecer comigo? Eu tenho para mim que ela pensava, agora a morte também vai me alcançar. Mas aquela mulher não sabia que naquele dia a história dela seria transformada. Aquela mulher não sabia, mas nos céus Deus estava preparando o momento exato, o dia exato para operar um grande milagre na vida daquela mulher. Talvez você entrou por essas portas também, pensando, o que será de mim? O que será do meu casamento? O que será da minha casa? O que será do meu filho? Tantas coisas que estão acontecendo no meu lar. Eu vim no culto de casais, mas só Deus sabe como anda o meu relacionamento. Eu estou aqui nesse culto de casais, mas somente Deus sabe o que passa lá na minha casa. Somente o Senhor sabe o que está acontecendo na minha família, com meu filho, com meu marido, com minha esposa. Mas meu irmão, minha irmã, eu quero ser profeta de Deus nessa noite sobre a tua vida, que da mesma forma que esse Jesus encontrou com aquela viúva, Deus vai te encontrar nessa noite, e Deus tem mudança para a sua vida, Deus tem transformação para o seu casamento, Deus tem transformação para a sua casa. Quando você recebe essa palavra, diga amém. Aleluia. E a Bíblia diz, chegou na porta da cidade, e eis que levava um
para fora um defunto. Filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Verso 13. Logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse: não chores. Você pode dar um tapinha nas costas desse seu marido, da sua esposa, e falar assim: não chora. Mas dá um tapinha para ele acordar, fala assim: não chora. Jesus, quando ele contempla aquela situação, aquele cenário, a Bíblia fala assim que logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Amados, estamos em um culto de casais. E quando nós olhamos para a nossa sociedade, quando nós olhamos para o mundo atual, quando nós olhamos para o nosso bairro, para o nosso ambiente de trabalho, para de maneira geral, para a igreja, nós veremos um momento que está tão difícil para a família. Alguém concorda comigo? A família tem sido o alvo de Satanás. A família tem sido bombardeada pelo inimigo. Olhamos nas redes sociais, nos canais de comunicação, nós olhamos nas escolas, olhamos em todos os cenários, até mesmo em muitas igrejas. Tantas situações, tantos meios que o inimigo tem usado para destruir a família. A base da sociedade é a família, meu irmão, minha irmã. Nessa semana, nesse feriado, certa pessoa entrou em contato comigo que o seu casamento está em crise, a sua esposa está abandonando ele, a vida desse homem, e pasmem os irmãos, que esse homem que entrou em contato comigo foi o homem que mostrou a mim os caminhos do Senhor, que apresentou a mim Jesus Cristo. Através dele, ele me ganhou para Jesus. E até então, o casamento deles era um referencial para a minha vida. Eu cresci perto deles, e o meu caráter, a minha índole, o que eu aprendi foi devido a essas duas pessoas, esse casal. E esse casal está em crise. Aconteceu uma brecha e um dos dois adulteraram, que não me convém falar o que adulterou. E ele me chamou e falou assim: César, por favor, eu estou te suplicando, vem até a nossa casa para conversar com a gente. E eu cheguei, amados irmãos, e ali estava naquele ambiente opressivo, e eu orei pela vida da mulher, e havia ali uma manifestação maligna, e eu conversando com eles, orientando eles, e como eu tenho clamado ao Senhor para que Deus haja e opere o milagre, a restauração nesse casal. E amados, não é uma coisa, digamos, raro de acontecer. Tem acontecido e muito, e principalmente no ambiente da igreja. Tantos casais que estão acabando-se com seu casamento, tantos casais que estão abrindo mão do presente que Deus deu a ele, que Deus deu a ela. Mas você está aqui nessa noite, e você está aqui nessa noite não por acaso. Deus te trouxe aqui nessa noite para te armar, para que você seja fortalecido, para que o seu casamento seja blindado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? E amados irmãos, e como nós temos visto o inimigo ir de encontro as famílias, os casais,
os filhos. Por isso que nós devemos nos levantar em nome de Jesus, nos posicionar como homem de Deus, como mulher de Deus, os homens como sacerdote do seu lar, as mulheres como mulheres sábias, para que quando o inimigo se levantar, o destino dele será a queda em nome de Jesus. O inimigo não pode prevalecer contra o teu casamento, o inimigo não pode prevalecer contra a nossa casa, o inimigo não pode prevalecer contra nossos filhos, em nome de Jesus. Você pode dizer aleluia? E amados, a Bíblia fala assim que Jesus, logo que o Senhor a viu, encheu-se de compaixão por ela e disse: não chores. Tantas situações, mulheres que passam com os maridos, maridos que passam com as esposas, pais que passam com os filhos, situações essas que muitas vezes o pastor não pode ajudar, que o líder não pode ajudar, que o parente não pode ajudar, e tantas situações como essa, situações que as pessoas estão vivendo, as pessoas estão passando, e passam, digamos, pessoalmente, individualmente, porque sabe que muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor não vai conseguir ajudar. Pessoas que estão vivendo uma situação, que estão como essa mulher. Elas, naquele momento, naquele dia, aquela mulher estava dizendo: acabou, não tem mais jeito, o meu marido morreu, agora eu estou velando e vou sepultar o meu filho, acabou para mim, e o meu destino será a morte. E tantas pessoas, e pessoas essas que estão aqui nessa noite, que também estão como essa mulher, dizendo: o meu casamento está morrendo. Outros: o meu casamento acabou, a minha vida, o meu relacionamento está prestes para ser sepultado. O meu filho, a minha filha está numa situação que ele ou ela o seu destino será a morte. E aquela mulher, amados irmãos, ela estava chorando, ela estava em um momento de extrema tristeza e de extrema agonia, e ela sabia que o que estava esperando ela horas depois, ela iria sepultar o seu filho, e ela voltaria para a sua casa sozinha. E amados, quantas pessoas que estão nessa situação, tantas pessoas que estão com o seu casamento prestes para ser sepultado, com o seu relacionamento prestes para ser sepultado. Tantas pessoas que estão aqui nessa noite, que estão passando por momentos difíceis no seu relacionamento, lá na sua casa, na sua vida financeira, na sua vida íntima. Tantas pessoas que estão passando por momentos como essa mulher estava vivendo, momentos de extrema tristeza e agonia, e a certeza daquela mulher, como de muitos, estão dizendo: acabou para mim, não tem mais jeito para mim. Mas, amados irmãos, naquele dia, o Mestre Jesus encontrou com aquela viúva. E você está aqui nessa noite, e o Mestre Jesus também vai encontrar com você nessa noite, aleluia. O Mestre Jesus vai encontrar com o seu casamento nessa noite. O Mestre Jesus vai entrar na tua casa nessa noite. O Mestre Jesus vai entrar no seu relacionamento. E essa situação, esse cenário que você acha que é difícil, Deus vai mostrar que tudo é possível para Ele. Que tudo é possível para aquele que criou os céus e a terra. Quando você recebe essa palavra, diga glória a Deus. Aleluia. E amados, a Bíblia vai dizer, no versículo 13: encheu-se de compaixão por ela e disse:
não chores. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Filho, filha, não chores. Não é o fim do seu casamento. Não é o fim do seu relacionamento. Não é o fim do seu filho. Não é o fim da sua filha. Deus está liberando uma palavra profética para alguém aqui nessa noite. Não chores. Deus está dizendo para alguém nessa noite: eu ainda estou no controle. Eu ainda estou no controle. O controle não saiu das minhas mãos. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu ainda faço o impossível acontecer. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu sou poderoso para mudar cenários. Eu sou poderoso para mudar situações. Eu sou poderoso para trazer vida para aquele que está morto. Eu sou poderoso para ressuscitar. Você pode adorar Ele? Aleluia. Deus abençoe. Amados, no versículo 14, a Bíblia fala assim: então, chegando-se, tocou no esquife, e quando pararam os que o levaram, disse: moço, a ti te digo. Quem está comigo? Moço, a ti te digo. Muitas pessoas para pouca voz. Moço, a ti te digo, levanta-te. Aleluia. A Bíblia fala assim que Jesus, chegando-se, tocou no esquife. Amados, a palavra do Senhor diz que a multidão vinha, a multidão contrária vinha. Jesus vem e fala com o homem, com aquela mulher, com aquela viúva: não chores. Amém? Jesus fala com aquela mulher: não chores. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus tenho para mim que ele para diante o funeral, diante aquele cortejo fúnebre. Jesus para e ele toca, a Bíblia fala assim que ele toca no esquife. E quando pararam os que o levaram, disse: moço, a ti te digo, levanta-te. Querida igreja, é comum quando estamos na rua, vê um cortejo fúnebre, o que acontece? Todos dão passagem, não é verdade? Quando está acontecendo um velório, um funeral, todos dão passagem devido ao respeito para aquela pessoa que partiu e principalmente para as pessoas, os parentes que ficaram. É comum e normal que aquelas pessoas, quando está acontecendo um cortejo, um funeral, as pessoas dão passagem para o cortejo passar. Mas a Bíblia diz que esse homem, esse Jesus, ele diz que chegando-se tocou no esquife e pararam os que o levaram. Aleluia. Amados, quando Jesus, ele para diante daquele funeral, ele para diante daquele cortejo, e a Bíblia fala assim que aqueles que estavam levando o defunto, pararam. Aleluia. Amados, aqueles que estavam levando o defunto pararam. Em outras palavras, Jesus estava parando aquele velório. Jesus estava parando aquele velório. Jesus estava parando aquele velório naquele dia. Aleluia. Deus está dizendo nessa noite para a sua amada igreja: Deus também vai parar velórios aqui nessa noite. Deus vai parar os cortejos fúnebres que estavam levando essa situação sua para o sepultamento em nome de Jesus. Deus está parando velórios aqui nessa noite, e aquele que iria ser sepultado não vai ser sepultado. Aquele que estava prestes para ser sepultado, o casamento, o relacionamento, o seu filho, a sua vida financeira, a sua vida íntima, Deus está falando aqui nessa noite: não vai ser enterrado, não vai
ser sepultado, porque o Mestre Jesus chegou aqui e está liberando um decreto sobre a tua vida, sobre o seu casamento. Cadê as mãos levantadas? Deus está liberando um decreto nessa noite para o teu casamento, para o seu relacionamento, para a sua casa, para a sua família. E Deus está dizendo aqui nessa noite: não morre, não vai ter sepultamento, mas Deus está transformando esse cenário de morte para a vida, em nome de Jesus. Quantos podem adorar Ele com as suas palmas? Aleluia! Aleluia! É hoje que Deus vai transformar cenários aqui nessa noite. Aleluia! Quantos podem dizer amém? E amados, diante desse texto sagrado, o qual foi lido aqui nessa noite, eu quero abrir um parênteses e trazer uma experiência pessoal minha. Eu também já vivi momentos que, como essa mulher estava vivendo, momento de velório dentro da minha casa. O momento que eu estava prestes a sepultar o meu casamento. Como eu disse, eu tenho 13 anos de casados. Eu conheci minha esposa por volta dos 17 anos. Casei com ela, eu tinha 20 anos e ela tinha 18 anos. E estamos aí, somando tudo, cerca de 15, 16 anos juntos. E 13 anos de casados. Mas teve situações, aquele que é casado passa por momentos de provas, momentos de tristezas, momentos de lutas, mas também momentos de alegria, momentos de alegria no relacionamento, no Senhor, na sua vida pessoal, com filhos, mas também momentos difíceis, amém? E eu passei um momento muito difícil, muito complicado na minha vida com a minha amada e querida esposa. E, queridos, desde quando eu me converti, eu trouxe desde lá da minha infância, melhor dizendo, do momento antes de conhecer Jesus, eu passei por traumas, situações difíceis na minha vida familiar, dentro da minha casa. E eu acabei levando para dentro do meu casamento. É comum que aquele que casa, aquele que entra no seu relacionamento, no matrimônio, leva coisas lá da sua vida quando era solteiro, da sua vida quando estava com seus pais. E, amados, durante 13 anos de relacionamento com minha esposa, de casados, eu passei por situações muito difíceis. E por vários anos eu levei um pecado que eu carreguei comigo por muito tempo. E qual pecado foi esse, pastor César? O pecado da pornografia. E por muitos anos eu carreguei esse pecado dentro de mim. Eu trouxe esse pecado dentro do meu relacionamento. E pecado esse que levou quase o meu relacionamento à morte. E, amados, era uma coisa tão terrível, uma coisa tão difícil, que eu não conseguia, meu irmão, vencer. Eu lutava, eu jejuava, eu clamava ao Senhor, eu falava com o Senhor: Deus, coloca o nojo do pecado dentro de mim, o nojo da pornografia, o nojo dentro de mim, Senhor, que eu não tenha prazer de olhar para outras mulheres. E passava um tempo, querido irmão, querida irmã, eu ficava firme, mas logo vinha a queda. Passava-se 3 meses, eu sentia que eu estava fortalecido, mas continuava o tempo e eu percebia que eu não tinha vencido aquele pecado. E eu caía novamente.
E chegou um momento na vida do meu casamento, a minha esposa, indignada, com raiva de mim, e estava tão triste comigo, e ela falou assim: César, nós vamos conversar com o meu pai e minha mãe, e você precisa confessar isso para alguém. E eu fui, cheguei para o meu sogro, minha sogra, e falei com eles. Falei o que estava acontecendo, me expus para eles, e eles oraram por mim, me ouviram, me abraçaram, e eu consegui confessar aquele pecado para a minha sogra e o meu sogro. E você acha que eu venci aquele pecado? Ainda não. E o que aconteceu? Passou-se mais tempo. Eu buscava, orava, eu pensava que eu estava forte naquela área, e chegou um certo momento que eu caí novamente naquele pecado. E nesse momento, anos de casamento, e eu naquela mesma prática, no mesmo pecado da pornografia. E eu cheguei para a minha esposa, e ela descobriu. Porque a mulher, quando ela é sábia, aquilo que acontece com o marido dela, o Espírito Santo fala com ela, não é verdade? Tem mulher sábia aqui nessa noite? O homem tenta esconder, não é verdade? Mas a mulher que é de Deus, o Espírito Santo fala com ela. Não é verdade, mulheres sábias? Cadê as mulheres sábias aqui? Diga amém. E amados, eu cheguei para... minha esposa, chegou para mim e falou assim: está acontecendo isso e isso, né, César? Eu falei: sim, está acontecendo. E a minha esposa, nesse momento, ela teve uma atitude diferente das outras situações. E ela falou para mim: chega, não quero mais ficar com você. Acabou. Minha esposa, ela tirou as minhas roupas do nosso guarda-roupa, preparou as minhas coisas e falou assim: pode ir para casa da sua mãe. Ela chegou aqui agora. Quem olha para ela com essa carinha linda dela, mas pensa mulher brava, né? E ela falou assim comigo: acabou, César, não tem mais jeito. E meu irmão, minha irmã, como foi difícil, como foi aquilo que eu deixei por tanto tempo permanecendo dentro de mim, e eu lutava, retrucava com o Senhor, e eu não conseguia vencer, não conseguia romper. E é naquele momento, orando ao Senhor, em profundo arrependimento, eu cheguei para os meus filhos. Você viu um aqui, agora o outro chegou, e confessei para eles o meu pecado. E naquele momento, eu tive um verdadeiro arrependimento. Arrependimento puro e genuíno. Eu estou falando isso como experiência própria, amados, e é algo que tem permanecido dentro da igreja. Tantos homens, e homens esses que estão aqui nessa noite, que carregam consigo um pecado de estimação. Eu fui estudar um pouquinho, e um dado de uma agência americana diz assim que 40% a 60% dos homens consomem pornografia. E diz, cerca de 1 em cada 2 homens relata uma luta constante contra a pornografia. Entre líderes, pastores, etc. Sugerem que 20% a 40% também enfrentam problemas com a pornografia. E amados, a pornografia, ela destrói casamentos. A pornografia destrói relacionamentos. A pornografia destrói a sua casa, homem. E tem sido comum. Hoje em dia, como eu digo e repito, os canais de comunicação estão aí. E quando você olha, quando você percebe, se você não vigiar, você vai se deparar com uma mulher seminua ou totalmente nua. Quando nós olhamos para a rua, no celular, tantos meios que tem para o homem pecar, para a mulher também pecar. E com isso, a igreja
tem sido ferida devido homens que levam consigo esse pecado de estimação. E quando eu tive esse arrependimento profundo, eu falei com o Senhor: Deus, eu não aceito mais isso na minha vida, e na área que eu fui ferido, eu vou ser usado para curar as pessoas que passam por tais situações. Irmãos, para não prolongar, devido ao nosso tempo, irmãos, quanto que eu sofri com a minha esposa, quanto que eu sofri com a minha casa, devido ao pecado que eu carregava, e por estar em pecado, a brecha estava aberta dentro da minha casa, e com isso vinha o problema financeiro, com isso vinha dificuldades financeiras, com isso vinha doenças para a minha casa, com isso vinha problemas matrimoniais, que atrapalhava não só eu, mas a minha esposa e os meus filhos também. Homens que estão aqui nessa noite, Deus te levantou como sacerdote da sua casa. Você é responsável pela sua casa. Se você não está na posição de homem de Deus, você pode ter certeza de uma coisa: que a sua família vai pagar o preço, devido à sua desobediência, devido à sua falta de posicionamento dentro da sua casa. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite, homem de Deus, mulher de Deus, porque Deus quer restaurar as famílias, Deus quer restaurar os matrimônios, Deus quer restaurar casamentos aqui nessa noite, querido e querida. Deus quer trazer a santidade para a nossa casa em nome de Jesus. Deus quer que nós venhamos viver santos, porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. E a partir do momento que eu me posicionei, eu vi a mudança acontecer no meu casamento, nas minhas finanças, nos meus filhos, na vida financeira da minha esposa, na minha casa, para a glória e honra do nome do Senhor. E por que isso, pastor César? A obediência gera bênção. A Bíblia fala assim que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. A Bíblia fala assim que nós não vamos ter que correr atrás da bênção, mas a bênção vai correr atrás de nós e vai nos alcançar. Aleluia! Tem bênção para alcançar o teu casamento, tem bênção para alcançar a tua casa, tem bênção para alcançar os seus filhos. Mas precisamos nos posicionar. Aleluia! Quantos podem dizer amém? E amada igreja, precisamos arrancar de dentro da nossa casa, de dentro das nossas vidas, homens, tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Ah, pastor César, mas é só uma fotinha que eu vejo de vez em quando, curto lá no Instagram, no Facebook. Mas essa curtida sua vai te levar para a morte. Ah, pastor César, é só um vídeo que eu vejo. Ah, o colega lá do trabalho mostra para mim. Só ali um videozinho, pastor, que eu vi essa semana. Esse vídeo vai te levar à morte, homem. Ah, pastor César, mas todo mundo vê. Como diz minha mãe, mas você não é todo mundo. Você é homem de Deus, sacerdote do seu lar, profeta de Deus dentro da sua casa. Homens, se posicionem. Mulheres, se posicionem também. Em nome de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz assim, amados, que no versículo 14, Jesus exclamou: jovem, eu te ordeno, levanta-te. E é interessante que nos primeiros versículos vamos ver que a Bíblia fala assim, que a multidão levava um defunto. A multidão levava um defunto. Mas no versículo 14, a Bíblia fala assim que Jesus diz: jovem, eu te ordeno, levanta-te. Aleluia. O
O que quer dizer isso, pastor César? As pessoas estavam levando um defunto. As pessoas, quando olhavam, viam um defunto. Mas Jesus, quando chegou, não via um defunto, via um jovem e disse para aquele jovem: jovem, levanta-te. Amados, talvez você olhe para o seu casamento e vê morte. Talvez você olhe para a sua casa, vê velório. Talvez você olhe para os seus filhos e vê de mal a pior. Deus está dizendo aqui nessa noite que Ele olha para o seu casamento e vê um casamento abençoado. Deus, quando olha para a sua casa, e vê uma casa da bênção do Senhor que está sobre ela. Deus, quando olha para o seu filho, para a sua filha, não vê um delinquente, uma prostituta, um homem, um jovem que está nas drogas, não. Deus vê e contempla e enxerga um jovem de Deus, uma jovem de Deus, filhos abençoados, casa abençoada, família abençoada em nome de Jesus. Você pode dizer amém? E a palavra do Senhor nos diz, no versículo 15, no mesmo instante, o jovem que estivera morto se pôs sentado e começou a conversar. E assim Jesus restituiu ao jovem a sua mãe. Você pode dizer aleluia? Amados, Jesus, Ele restitui aquilo que estava morto para aquela mulher. Jesus restitui aquilo que estava, o menino que estava sendo levado para o sepultamento, para sua mãe. Deus aqui nessa noite vai restituir casamentos. Deus aqui nessa noite tem restauração para casamentos. Deus aqui nessa noite tem restauração, restituição para matrimônios em nome de Jesus. Deus aqui nessa noite tem um decreto para a sua vida. E esse decreto é: não vai morrer, não vai ser sepultado, não vai acabar. O teu casamento vai ser uma bênção. A tua casa será um pedacinho dos céus. A tua família será alcançada pelo poder dos céus em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu convido você a ficar sobre os seus pés. Aleluia. Convido a amada esposa. O irmão do teclado pode ajudar aqui a abençoar em nome de Jesus. Aleluia, está aqui, né? Glória a Deus. Fica sobre os seus pés. Pega na mão desse irmão, do seu irmão amigo, do seu parceiro, dessa pessoa que Deus colocou do seu lado em nome de Jesus. Querida igreja, casais que estão aqui nessa noite, Deus tem restauração para a sua casa. Deus tem restauração para a sua família. No começo do texto, a Bíblia fala assim que a multidão seguia aquela mulher, aquela viúva com seu filho. A notícia da morte daquele menino, tenho para mim que foi para toda aquela cidade de Naim. Mas a Bíblia fala assim no versículo 16, que todos foram tomados de grande temor. E versículo 17, essa notícia a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia. Eu quero profetizar aqui sobre a tua vida, sobre o seu casamento. Talvez as pessoas estão dizendo: aquele relacionamento vai acabar, aquele casamento não tem mais jeito, aquela casa vai se findar. Muitos estão dizendo, muitas pessoas, vizinhos, parentes estão dizendo sobre a tua vida, dizendo: vai acabar, não tem mais jeito. Mas a Bíblia diz assim que quando Jesus entrou na vida daquela mulher, a notícia foi transformada. E as pessoas começaram a falar: grande milagre aconteceu. O filho daquela mulher não foi sepultado. Aquele menino não morreu, mas ressuscitou. E Deus está dizendo para você nessa noite: eu sou poderoso para ressuscitar. Eu sou poderoso para ressuscitar o teu casamento, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, amém? Eu convido você a ficar de frente para o seu marido, para a sua esposa, em nome de Jesus. Eu quero orar e abençoar a tua casa.
em nome de Jesus. Talvez você precise falar com ele ou com ela: meu amor, me perdoe. Querido, querida, olhe para ele, não olhe para mim não, olhe para ele, olhe para ela. Talvez você precise dizer: esposa, me perdoa. Ou você, mulher, esposo, me perdoe por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu deixei de fazer. Talvez você precisa e deve confessar aquilo que você tem feito nesses dias, aquilo que você tem deixado de fazer, em nome de Jesus. Aleluia. Agora eu convido você a abraçar ele, abraçar ela, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor, meu Pai, a cada casal, a cada matrimônio. Meu Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi pregada nessa noite, e a palavra que o Senhor ainda ressuscita. O Senhor pode ressuscitar aquilo que está morto. Talvez é o casamento, talvez a vida íntima, Senhor. Tantos casais que têm deixado a vida íntima em último lugar, tantos casais que não têm tido intimidade, tantos casais que não sabem, não tem mais a verdade na sua boca, tantos casais que não conseguem ser verdadeiros com a sua esposa, com seu marido, tantos casais que têm ali e têm deixado que as situações adversas atrapalhem o seu relacionamento. Meu Deus, mas em nome de Jesus, eu quero declarar sobre essa igreja, Senhor, que o avivamento do Senhor, meu Deus, que o avivamento do Senhor, o avivamento esse que convence do pecado, avivamento esse que muda corações, pensamentos, meu Deus, em nome de Jesus, transforma, Senhor, cenários aqui nessa noite, meu Pai, muda decretos aqui nessa noite. Talvez o meu Pai, esse casal disse antes de vir: eu estou indo para esse culto, mas para mim acabou. Mas Deus está dizendo: ainda não acabou. Ainda não acabou. Eu sou poderoso para ressuscitar. Eu sou poderoso para transformar esse cenário, essa situação, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Transforma minha vida, o meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando segurar minha vida, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro vive.
visto tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida e faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus e me ergues a vencer. Senhor de tudo em mim, ouça a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a nossa história, ressuscita os nossos sonhos, transforma as nossas vidas e faz um milagre, nos toca nesta hora, nos chama para fora, ressuscita-me. Ressuscitando nesta noite, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Ele. Vamos louvar ao Senhor pela vida desse casal, né? Que tanto nos abençoou essa noite, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela vida do pastor César, pela sua esposa Daciane, em nome de Jesus, Pai. Guarda esse casamento, em nome de Jesus, cobre a vida dos seus filhos. Obrigada, Pai, por essa oportunidade que a gente teve de conhecê-los. Muito obrigada por essa palavra, Jesus, que o Senhor trouxe a nós. Ó Deus, que o Senhor venha trazer à vida o que estava morto. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, gente? A gente vai orar encerrando. Que palavra abençoada, né? Que tanto fortalece o casamento de cada um de nós. Cada dia mais buscando o Senhor, para que venhamos ter um dos casamentos mais abençoados dessa terra, em nome de Jesus. Agradeço cada um que está aqui. Sei que vai sair daqui melhor do que chegou, em nome de Jesus. Que nós, cada um de nós, vamos ser exemplo para os nossos filhos. Amém? Vamos orar então? Senhor Deus, gratidão, te agradecemos, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este culto, por esta palavra. O Senhor continua usando o pastor César, a esposa dele, de uma forma sobrenatural. Que em nome de Jesus, Pai, nós não venhamos apenas ser ouvintes dessa boa palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, mas que nós verdadeiramente venhamos praticá-la, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa também o grupo de louvor, seja com cada um deles de uma forma sobrenatural. Guarda, proteja, realiza sonhos, planos e projetos de cada um deles. Abençoa também, Pai, aquele lanche que vai ser servido ali atrás. Que venha ser saúde, que venha fazer bem para cada um de nós, que venha ser um tempo de comunhão, de conhecer cada um, de conversar. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, te agradecemos. E assim, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai,
Que a graça de Jesus, o Filho, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém e amém. Obrigado. Deus abençoe, gente. Bendita será nossa casa, benditos serão nossos filhos e nós glorificaremos ao Senhor.